possamos, neste momento, nos envolver em paz e harmonia, pedindo o amparo do alto para o estudo de hoje. O Mestre, quando esteve encarnado entre nós, nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos coloquemos então na posição do humilde aprendiz diante dos conteúdos das aulas de hoje, para melhor compreendermos e exercitarmos. Graças a Deus. Olá, que bom ter você aqui conosco novamente. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso, o que é o Espiritismo. E a aula de hoje temos um tema muito interessante. O tema é médiuns e mediunidade. Eu tenho certeza que você já ouviu muito sobre mediunidade e tem também várias dúvidas sobre esse tema. É um tema muito interessante e muito atual, porque nós vemos essa questão nas televisões, na mídia, nos jornais, muitos questionamentos do que é certo, do que não é certo. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o que vem a ser mediunidade e qual é o papel do médium, não é? Nós vamos olhar aqui, existem algumas dúvidas que normalmente são levantadas com relação ao que é médium de fato. O que significa ser médium? Por que existe a mediunidade, né? Qual é a finalidade dela? Então, nós estamos sempre nos preocupando em compreendê-la dentro dos postulados da doutrina espírita, ok? Baseado na codificação de Allan Kardec. Essas pessoas que têm mediunidade são especiais? Será que elas merecem todo este cenário que muitas vezes se monta, colocando-as muitas vezes num pedestal? Será que elas são privilegiadas? Estas são questões que nós vamos tentar aqui responder. Há diferentes tipos de mediunidade? Como é que ela se manifesta nas pessoas? Ela tem diferente intensidade, ela pode aparecer de variado tipo, né? Que tipos de mediunidade nós vamos encontrar? Vamos caminhar por aí juntos? Vamos lá? Muito bem. Antes de começarmos a falar exatamente sobre mediunidade, precisamos tratar deste processo que ocorre naturalmente, que é a influenciação dos espíritos desencarnados no mundo físico. E isto está registrado aqui no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Lá nesse livro, que é a nossa base, é o livro fundamental da doutrina espírita, a questão 459 vai fazer a seguinte formulação. Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Veja a pergunta. Os espíritos influenciam o nosso comportamento? Influenciam os nossos pensamentos? E a resposta que os espíritos deram a Kardec: sim, os espíritos influenciam. E eles dizem, muito mais do que imaginais. Ou seja, nós não chegamos a entender claramente como é que se dá a intensidade dessa influenciação. Muitas vezes se torna até meio difícil de distinguir entre o que é que eu estou pensando e o que é que estou recebendo dessa influenciação espiritual. Então ele diz lá, é muito mais do que nós imaginamos e eles influenciam de tal forma que nos dirigem na maioria das vezes, porque é um processo de troca e é um processo natural. Não há nada de sobrenatural na mediunidade, é mais uma habilidade, uma aptidão que o ser humano possui e que nós vamos explorar mais à frente. Mas estamos somente introduzindo o tema. Precisamos fixar que esta possibilidade existe de influenciação do mundo espiritual sobre o mundo físico, ok? Vamos lá, em frente. O que é médium? Tenho certeza que você tem ouvido aí pelas notícias e muitas vezes essas pessoas referem-se o médium tal, fez isso ou deixou de fazer. O que é este médium, né? O médium, ele é um intermediário, ponto final. Precisamos compreender por que Kardec colocou este nome, médium.
Médium quer dizer está no meio, está no intermédio, está entre um mundo e outro mundo. Ele é um canal, ele é um instrumento de comunicação. E, para tanto, Kardec vai aprofundar esse assunto num dos livros da codificação. É o segundo livro. O primeiro é o Livro dos Espíritos. O segundo livro, o Livro dos Médiuns. Nesse Livro dos Médiuns, aqui no capítulo 14, ele vai tratar especificamente dos médiuns. E lá ele vai dizer o seguinte, no item 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Vejamos, ele está dizendo todo aquele, qualquer pessoa. Não é algo especial. Não é porque eu tenho um privilégio que me foi dado, então eu posso manifestar determinado tipo de mediunidade. Não. Como vimos, somos influenciáveis. Nós fazemos esse intercâmbio diariamente, a cada minuto. Portanto, todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. E agora você pode perguntar, mas espera um pouquinho. Eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não escrevo nada. Mas como que todos somos médiuns? Sim, todos somos médiuns porque temos a aptidão que pode estar em estado ainda bastante rudimentar, que pode ser educada, que pode ser desenvolvida ao longo do tempo. No mesmo capítulo do Livro dos Médiuns, ele vai complementar, lá no item 159, dizendo que essa faculdade ela é inerente ao homem, ao ser humano. Ou seja, não constitui nenhum privilégio exclusivo, porque ela é natural. Ela é tão natural quanto falar, quanto enxergar, quanto ouvir. São aptidões que nós, seres humanos, temos, que viemos desenvolvendo ao longo da nossa história como seres humanos. Portanto, começamos a crescer com certas habilidades. A mediunidade também é, porque ela é orgânica. Ela faz parte desse conjunto de condições que nós temos para sobrevivermos, para nos comunicarmos, para convivermos em nosso mundo material. Portanto, não é nada especial. Tomemos cuidado para que nós não comecemos a endeusar os médiuns. Lembrando simplesmente, o médium é um intermediário. Ele tem o trabalho de fazer a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Médium. Se temos médium, nós temos um instrumento, e esse instrumento se chama mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é uma aptidão, é uma faculdade psíquica. E esta aptidão é que nos permite, então, entrar em sintonia. É através dela que nós fazemos essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Mediunidade, portanto, de novo, não é um bicho de 7 cabeças. É algo que é natural do ser humano, ok? E essa mediunidade, como nós já adiantamos um pouquinho, ela se revela de diversas formas. Kardec vai nos explicar no Livro dos Médiuns que ela não é igual para todo mundo. Ela não aparenta da mesma forma para as pessoas de um modo geral. Então, ela poderá aparecer pela visão, aí nós chamamos de médiuns clarividentes ou médiuns videntes, que enxergam os espíritos, que se comunicam com eles, como se estivéssemos conversando duas pessoas encarnadas. Tem essa habilidade de enxergar e conversar com eles. Tem os médiuns audientes, que escutam os espíritos, os médiuns psicógrafos, nosso querido Chico Xavier, um exemplo de máximo, né, dessa psicografia, pelo menos nos últimos tempos que nós tivemos aqui no Brasil. Também temos outros tipos, mediunidade de cura e outros tantos. Por que elas aparecem, elas se manifestam dessa forma? Porque há uma necessidade, ela tem um objetivo. A mediunidade sozinha, por si só, não funciona. Eu sou médium, eu entro em contato com os espíritos e para que serve tudo isso?
Então a mediunidade tem um objetivo, né? E o objetivo dela vai ser de acordo com a nossa vontade, como nós já daqui vamos falar, daqui a pouquinho. Veja, então como abordamos lá atrás, às vezes as pessoas dizem, eu não sou médium, mas tem uma percepção, tem ali uma intuição, tem eventualmente uma premonição. Quantas vezes nós, na nossa vida, na nossa família, já tivemos situações de mudar caminhos, de mudar de ideia, de fazer coisas que não estavam mais ou menos previstas, mas que na hora nós tivemos a vontade de fazer. Quantas disso acontece na nossa vida? São sintomas, sinais de mediunidade. E precisamos estar atentos, porque essa mediunidade, se está aí, é para um objetivo. E o objetivo é fazer o bem, é ajudar na divulgação da doutrina espírita e também do Evangelho, como vamos falar. Então ela tem variedade, diversos tipos de mediunidade. E dentro das variedades nós vamos ter níveis. Por exemplo, citamos agora mesmo Chico, querido amigo. Só que ele tinha uma mediunidade de psicografia numa escala máxima, até onde a gente consegue entender. Enquanto que outros que escrevem às vezes uma frase, uma sentença para alguém, com carinho, está mandando uma mensagem, mas ao mesmo tempo está recebendo esta informação, está grafando no papel. Por isso, nós vamos tomar cuidado para nós olharmos o que é de fato nosso e o que não é nosso. E isso nós vamos aprender através da educação dessa mediunidade. Que mediunidade sem educação, sem preparo, sem estudo, ela passa a ser um instrumento inócuo, um instrumento sem sentido, e ela não é produtiva, ela fica apenas na questão da aparência, né? E aí nós vamos cair para o campo da vaidade, porque sou médium, porque sou especial, e aí teremos consequências em função disso, ok? Então, mediunidade, faculdade psíquica, uma aptidão que nos coloca na condição de sermos intérpretes do plano espiritual para o plano material. E isso está referendado já lá no Novo Testamento. Nós vamos encontrar o apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, quando escreve a sua primeira carta, a primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 12, nos versículos de 4 a 6. Vamos ler o que Paulo escreveu? Ele disse: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, há diversidade de tipos de mediunidade, mas o Espírito é o mesmo. De onde surge essa mediunidade? A origem dela é a mesma, né? Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação. Olha que interessante, diversos modos de ação. Então, não vamos ter um médium de um jeito, de um tipo. Não, temos diversos tipos de mediunidade se manifestando em diversos níveis de intensidade e que tem o mesmo Deus que realiza tudo, porque é pela vontade dele. Nós acreditamos em Deus, sabemos que Jesus é o nosso mestre, o nosso orientador maior do nosso planeta. E, obviamente, a terceira revelação, que é o Espiritismo, traz o esclarecimento de como se dá esta relação entre este mundo espiritual e o mundo material. Portanto, tudo está dentro de um planejamento. E a mediunidade está como um instrumento divino que é dado ao homem para que ele possa perceber efetivamente o que ele precisa fazer de melhor, encontrando inclusive os seus pontos a desenvolver. Algumas vezes se diz assim, mas aquela pessoa ela age de uma maneira tão diferente, tão fora do padrão, às vezes com moral até questionável, e diz, mas ele é um médium potente, um médium que manifesta, que produz fenômenos. E aí nós vamos dizer, sim, isso é possível, nenhum problema. Porque lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos responderam a Kardec, Deus não retira as oportunidades do homem que é falível. Ele simplesmente dá as ferramentas. Depende de nós, seres humanos, aproveitarmos essas ferramentas.
aproveitarmos essas oportunidades. Por isso, a mediunidade está em nossa vida como algo natural, como algo que está aqui para nos ajudar a caminhar, para nós crescermos, para nós evoluirmos, que é o nosso grande objetivo como espíritos imortais que somos. Portanto, nosso querido Paulo de Tarso, mais de 2000 anos atrás, ou há pouco mais de 2000 anos atrás, está nos alertando à diversidade de dons, à diversidade de manifestação mediúnica. E prestemos atenção em todas elas. Lembrando, não há um tipo melhor, um tipo não tão bom, um tipo mais interessante ou menos interessante. Não. Todos os tipos de mediunidade são necessários. Às vezes nós, nas casas espíritas, nos trabalhos espíritas, temos uma predileção para sermos tal médium ou tal qual médium. Por quê? Porque parece ser mais glamouroso, parece que há mais prestígio. Nós sabemos que essa porta não é boa, né? Entrar por essa porta não é legal. Então nós temos que prestar atenção nas nossas atividades espíritas, da nossa condição muitas vezes de doarmos o nosso amor, de doarmos o nosso magnetismo, para que a formação do ambiente seja adequada, para que este ambiente seja propício para recebermos pessoas que precisam de ajuda, de assistência, para que os espíritos possam utilizar esses fluidos que nós todos temos, nosso fluido magnético, para formar situações muitas vezes de cura, muitas vezes de equilíbrio, de proteção espiritual. Este médium está trabalhando de maneira caridosa, em nome de Jesus, dando a sua pequenina contribuição, e que muitas vezes não é considerada importante, e ela é muito importante. Não é só o médium vidente, não é só o médium psicógrafo, o médium que está amparando o próprio ambiente de trabalho, das nossas casas, das nossas famílias, no nosso trabalho, porque o médium não é só médium no centro espírita, o médium está no mundo, e ele atua como instrumento da espiritualidade. E aí está a grande questão, de que espiritualidade nós estamos falando? Um outro ponto importante que nós precisamos também abordar é sobre a questão do medo de lidar com a mediunidade. Há várias pessoas que têm, muitas vezes, essa mediunidade manifesta através de sonhos, através de sensações físicas, percepções, mesmo intuições, ou até manifestações mais evidentes da mediunidade, mas por alguma razão se sentem como que perseguidas ou se sentindo fora do contexto, muitas vezes a vaidade, o orgulho, dizendo o que vão dizer de mim, então achar que eu sou louco, ou coisa desse nível, porque normalmente as pessoas tendem a nos julgar, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O medo, ele é um sentimento que nos congela. Por que nós vamos ter medo de uma coisa que é natural no ser humano? É uma coisa tão simples, tão importante como ouvir, falar, respirar, como nós dissemos. Por isso, quando nós tratamos da mediunidade, devemos lembrar que isso é um instrumento que está sendo colocado em nossas mãos para o nosso aprimoramento, para que nós possamos crescer como espíritos. É um presente de Deus. Não tem nada de complicado com a mediunidade. Muitas vezes se bordou este conceito de mediunidade com conceitos alheios e paralelos que acabaram trazendo um certo grau místico para a mediunidade, né? Um misticismo exagerado. Não há necessidade de absolutamente nada de misticismos para praticar a mediunidade, porque a mediunidade é a prática do amor, é a caridade. E nós não podemos ter medo de fazer a caridade, porque é isso que Jesus nos alertou quando ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo de que jeito? Qual é a melhor maneira de amar o próximo? Entre tantas outras, mas existe esta, de você doar um pouco de você,
um pouco da sua ação, da sua atenção, do seu amor, do seu carinho, dedicando-se a uma causa, dedicando-se a alguma pessoa que precisa ser ouvida, que precisa ser recebida, precisa ser amparada. Afinal de contas, a doutrina dos Espíritos não é a doutrina consoladora prometida por Jesus? Se ela é uma doutrina consoladora e eu, possuidor deste dote mediúnico, desta faculdade mediúnica, estou sendo chamado para participar do banquete, que é este reino de Deus que está aqui, para que nós possamos crescer, para que nós possamos cumprir com as nossas tarefas, qual a importância de nós ficarmos dando ouvidos a comentários ou a outras pessoas que não estão informadas sobre isso? Então não vamos nos preocupar com esse medo, porque nós precisamos congelar o medo, senão o medo nos congela. E perdemos a oportunidade. Passamos a vida inteira fugindo da mediunidade, quando ela está aí apenas como um acréscimo de misericórdia de Deus em nossas mãos, para o nosso bem, para o bem do nosso próximo. E lembrando também que, como dissemos lá atrás, nós fazemos uma sintonização com o plano espiritual quando exercemos a nossa mediunidade. De que tipo de espíritos nós estamos falando? Qual tipo de espírito estamos entrando em sintonia? É óbvio que se eu estou buscando o bem, se eu estou buscando estudar, se eu estou buscando praticar a caridade segundo nos ensina Jesus, no seu exemplo, nas suas palavras, é natural que a assistência espiritual que nós teremos será iluminada. Espíritos superiores, espíritos iluminados virão em nosso auxílio, porque não estamos sozinhos. Vamos lembrar que Jesus já nos alertou sobre isso. Ele disse, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E quando nós queremos fazer o bem, nós estamos rodeados de espíritos do bem, que querem nos ajudar, inspirando pensamentos positivos, pensamentos que nos levam para frente. Portanto, estamos entre um grupo de vários espíritos. E aí Jesus está no meio desse grupo, fazendo parte desse trabalho de doação, de amor e fundamentalmente de carinho, porque o carinho é nosso, né? Nós doamos aquilo que nós temos, aquilo que tem em nosso coração. Me lembro agora da passagem do Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João, caminhando para o templo lá em Jerusalém, encontram um aleijado à porta do templo que pedia esmolas, e ele disse, me ajuda, me dê uma moeda. E Pedro diz a ele, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. E apoiando o aleijado, ele levantou-se. Nesse momento, Pedro utiliza a mediunidade da cura, baseada na sua fé, na sua confiança em Jesus. E naturalmente faz, então, o que é dito por aí como um milagre. Mas, na verdade, nós sabemos que é uma causa natural de doação de Pedro, que foi ali utilizado como um médium para efetivar aquela cura, para, inclusive, demonstrar que a mediunidade trabalha para o bem e que Jesus está, como disse Paulo lá na carta, Deus é a base de tudo. Tudo está, Deus está em nossas atividades o tempo todo. Portanto, vamos caminhando já para o encerramento da nossa aula, e aqui eu vou fazer um pequeno sumário dos temas que nós já abordamos e acrescentar mais algumas ideias. O primeiro deles é sempre lembrar que todas as formas de mediunidade são necessárias. Não vamos deixar aquela que achamos que é menorzinha, que é mais simplesinha, né? Vamos esquecer, não vamos querer praticar porque ela não é tão importante. Não existe mediunidade mais importante do que outra. Vamos lembrar que todos nós trabalhamos num time, e esse time quem comanda é Jesus. E Ele nos deu a oportunidade conforme os nossos talentos, né? Conforme está lá na parábola dos talentos. Ele deu 5 para um, 3 para outro, 2 para outro. E, no entanto,
usaram seus talentos e produziram mais. O importante é que nós não enterremos o nosso talento. Vamos trabalhar para o bem. Né? Também a importância do vigiar e orai. Se eu vigiar e orar, veja interessante a ordem que está em Mateus. Primeiro eu vou vigiar, vou fazer o esforço da minha parte para que eu possa ficar em sintonia com o bem, com os espíritos iluminados. Depois, se eu não estiver conseguindo, se eu sentir que estou fraquejando, eu vou orar. Porque oração é a ferramenta, é um trabalho, é uma conexão que se faz com o Pai. Nós vamos lembrar que Deus ouve todas as nossas preces e responde a todas, dependendo, obviamente, do que estamos pedindo. Se pedimos forças, se pedimos amparo, se pedimos a proteção, não tem a menor dúvida que a nossa prece será ouvida. Mas a vigilância é importante. Vigilância em relação a nós mesmos, em primeiro lugar, e depois em relação às questões que são colocadas em nossas vidas por outras pessoas que muitas vezes não conhecem, não entendem o fenômeno e o que é a mediunidade, o que ela possibilita. O exercício da mediunidade sem amor é frio e sem sentido. Não há como pensar no fenômeno pelo fenômeno. Muitas vezes nós ficamos extasiados, né, com a questão fenomênica. Vamos produzir mais fenômenos, mas por que ele existe? Qual é a finalidade da mediunidade, se não fazer o bem, trabalhar para o bem, ser instrumento de amor ao próximo? Portanto, sem Jesus, ela é fria, não tem sentido, perde. E muitas vezes aí, por falta dessa vigilância, nós vamos nos dirigindo para outros caminhos que não serão tão felizes, porque efetivamente nos afastamos dessa influência espiritual mais iluminada. Né? Portanto, mediunidade com amor, sempre. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Naturalmente, o médium está sempre em foco. Eu estou sempre olhando para dentro de mim mesmo. E assim como nós devemos fazer. Nós precisamos perceber quanto que nós ainda precisamos crescer. Quais são os nossos pontos? Quais são os nossos pequenos ainda delitos que praticamos? Quais são os aspectos que ainda estão mais necessitados de reformulação? Os nossos hábitos são bons? Não são bons? O que são bons eu intensifico. O que não é bom eu modifico através da minha vontade, que é um instrumento que o Espírito possui. É a ferramenta do Espírito, é a vontade. A vontade firme nessa modificação em buscar o Evangelho e colocando ele dentro do próprio coração. Autoeducação. Sem estudo, pode ser um médium potentíssimo, que faz diversas manifestações mediúnicas, um médium altamente produtivo, mas sem estudo vai cair, infelizmente, no campo da vaidade, no campo do personalismo. E o personalismo nós temos que lutar contra ele o tempo todo, porque é do ser humano começar a perceber ou se sentir melhor do que o outro. Não há melhor do que o outro. Todos somos instrumentos, todos estamos trabalhando na mesma seara, cada um na sua posição, cada um na sua condição, e que, naturalmente, possamos trabalhar com amor e dedicação, lutando contra esses vícios que Emmanuel, mentor do Chico Xavier, lá no livro O Consolador, quem quiser dar uma olhadinha, está lá dizendo, o médium tem que estar olhando para dentro de si o tempo todo, porque vaidade e orgulho, esta necessidade do personalismo, porque se sentir vaidoso, se exigir que os outros acabem reconhecendo ou agradecendo a nossa participação, isso não tem o menor sentido. O médium, lembre-se, é um intermediário e um instrumento. Vamos lembrar que no nosso livro tem lá 3 questões para fazer uma rememoração, para que nós possamos fixar a aprendizagem da área de hoje. Eu recomendo você
a olhar e a tentar responder as perguntas. Se não conseguir responder, volte ao texto, volte e assiste à nossa aula novamente, para que possa então fixar esses conceitos. E a bibliografia utilizada em nossa aula de hoje foi o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Altamente recomendável que nós pesquisemos esses dois livros, né? É a base do nosso estudo. Fechando, quero agradecer pela atenção que você dispensou até agora e fico feliz de que nós pudemos permanecer até agora para falar do fundamental, que é mediunidade com Jesus, mediunidade com amor, mediunidade com o coração, porque somos instrumentos da paz e da caridade junto aos nossos irmãos encarnados. Eu desejo muita paz a você e que essa nossa discussão tenha sido esclarecedora. Até uma próxima oportunidade. Sejam bem-vindos à nossa 8ª aula do curso O que é o Espiritismo, do EAD, Espiritismo à Distância, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E hoje, para nós falarmos sobre a parte B dessa 8ª aula, dai de graça o que de graça recebestes. E nós vamos primeiramente falando sobre os objetivos da nossa aula de hoje. Então, o primeiro objetivo é nós mostrarmos o ensino de Jesus sobre a mediunidade gratuita. Nós vamos encontrar lá no Evangelho. Depois também esclarecermos por que a mediunidade deve ser gratuita. E, por último, levar ao entendimento de que a mediunidade séria nunca é uma profissão. Então, nós vamos esclarecer a respeito desses 3 pontos principais a nossa aula de hoje. E vamos retornar aos tempos de Jesus. Como nós falamos no primeiro objetivo, Jesus já ensinava os apóstolos de que a mediunidade deveria ser gratuita. Mas aí podemos pensar, mas como, né? Os apóstolos naquela época já sabiam que eram médiuns? Ora, lá na nossa primeira aula do curso que é o Espiritismo, falando sobre o surgimento do Espiritismo, nós relembramos que a mediunidade é de todos os tempos. Então, todos os tempos houve médiuns. E claro, né, que lá com Jesus, os apóstolos, eles também eram médiuns. Jesus sempre lhes ensinou que eles deveriam ofertar os seus dons, a sua mediunidade, de uma maneira a ofertar sempre o melhor, sem nenhuma paga. E por que Jesus disse isso? Porque nós sabemos que lá, à época de Jesus, também no Antigo Testamento, nós encontramos várias passagens. Era hábito da época fazer consultas aos médiuns da época. Muitas vezes eles tinham nome de profetas, de pitonisas, quando eram mulheres, mas já os hebreus, os gregos, os romanos, na época de Moisés, eles já tinham esse hábito. E por isso mesmo é que Moisés proibiu que aqueles que ele estava conduzindo pelo deserto, que eles consultassem oráculos, quer dizer, consultar os médiuns. Proibiu até com morte, mas justamente porque havia o abuso. E Jesus, sabendo disso tudo, então ele sempre reforçou esse ensino. Nós vamos encontrar lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, a frase de Jesus quando ele diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes.
Ele disse isso aos seus discípulos, mas é a nós que ele faz esse apelo hoje, porque nós temos condições de curar, de expelir os demônios. Hoje nós sabemos que é o quê? O que isso significa? Nada mais é do que a cura da obsessão. E os discípulos de Jesus já praticavam isso tudo naquela época, né? Então, Jesus nos alerta para que nós possamos distribuir essa nossa faculdade santa, que deve ser exercida santamente, como bem coloca Kardec lá no item mediunidade gratuita no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa maneira em que a mediunidade deva ser uma missão. Porque doentes, infelizes, pessoas que precisavam dessa cura sempre existiram também. Então, já na época de Jesus, ele nos conduzia e hoje muito mais, né? Nós sabemos que a nossa necessidade hoje de nos curarmos, ela é muito maior do que naquela época. E nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós dissemos, nos itens 1 e 2 do capítulo 26, em que é dai de graça o que de graça recebestes, e que Kardec relembra que Deus forneceu-nos a mediunidade gratuitamente. Nós não pagamos nada para receber essa faculdade, né? Então, por quê? Como é que nós vamos cobrar esse benefício que nós vamos ofertar ao nosso semelhante? Se nós recebemos graciosamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós não podemos cobrar por aquilo que nada pagamos. Aí Kardec, ele relembra que nós, quando exercemos alguma profissão, nós fizemos muito esforço, muitas vezes nós pagamos, né, a moeda material para realizarmos aquele curso. Então, é de direito que nós façamos a cobrança desse nosso serviço profissional material, mas a mediunidade não, né? Porque se nós recebemos essa grande dádiva já do Criador, nós já fomos criados com essa faculdade, né? Porque nós sabemos que o futuro é aquela mediunidade natural, que é a mediunidade de conquista. Mas hoje, como nós ainda somos muito imperfeitos, nós temos essa mediunidade, essa faculdade que a Kardec coloca no Livro dos Médiuns, que ela é orgânica, porque ela faz parte do nosso organismo, nós já reencarnamos com o organismo apto à mediunidade. Então, como nós temos essa mediunidade hoje, então ela é dada por quem? Pela vontade divina, né? Por conta dos nossos compromissos, da missão que nós temos que desempenhar nessa encarnação, né? E ainda, Jesus alerta os discípulos, como nós já falamos, ele direcionou esse ensinamento primeiramente aos seus discípulos, né? Para que curem sem interesse de qualquer espécie. E aqui também vai o nosso alerta, porque muitas vezes nós não precisamos pagar, aliás, cobrar, né? Aquela dádiva que nós estamos ofertando com a nossa mediunidade. Mas muitas vezes nós esperamos alguma paga, né? Mesmo que ela não seja material. Então, exemplo, eu estou exercendo a minha mediunidade, então a minha vida tem que estar linda, maravilhosa, tudo flores, né? E quando nós sabemos que não é assim que ocorre, né? Principalmente porque quanto mais nós vamos nos esclarecendo a respeito de todas essas dádivas divinas, de tudo isso que os espíritos nos trazem como lição, nós vamos adquirindo que maior força moral. Então é natural que os nossos compromissos e as nossas provas elas se tornem mais difíceis, vamos dizer assim.
Mas nem por isso nós devemos desanimar, porque muitas pessoas dizem assim, eu não queria ser médium, né? Porque ser médium é tão difícil, mas nós sabemos que não é por aí, né? E ainda, né, falando sobre esses itens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos relembrar que Jesus foi o exemplo vivo deste ensinamento, porque ele nada cobrou daqueles a quem ele curou. Muito menos um agradecimento. Ele nem esperava o agradecimento, quando muitas vezes nós esperamos, né? Então aí aqui, né? Às vezes o interesse, né? Às vezes o nosso interesse é esperar o agradecimento, né? Nós vamos relembrar aquela passagem que Jesus curou 10 leprosos e só um retornou para agradecer a Jesus. E os outros foram embora e esqueceram. Então aí nós vemos que Jesus nos dá uma lição desse desinteresse total que nós devemos ter em relação a tudo na nossa vida, né? Não é só na mediunidade. E também Kardec coloca nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo o item sobre as preces pagas. E ele relembra o ensino em que ele fala que nós não devemos ser como os escribas, né, que se vestem de roupas talares e querem os primeiros lugares nas sinagogas e que devoram as casas das viúvas a pretexto de longas preces. Aqui também nós podemos ver um ensino lindo, maravilhoso de Jesus a respeito das preces, porque quantas vezes as pessoas pagam para outros fazerem as preces e nós sabemos que a prece ela deve ser feita do nosso coração, com o nosso recurso. Então, quando nós pagamos para que outro faça a prece, também o Kardec diz que tem um outro inconveniente. Então, nós achamos que nós pagamos, né, aquela prece, então nós estamos desobrigados de tudo, de fazer a prece para aquilo que nós desejamos alcançar. Quando, na verdade, a prece é um ato de fé, é um ato de vontade, né? É a ação do fluido, né? do fluido cósmico universal, né? O Kardec lá no capítulo das preces, também ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica como funciona esse mecanismo da prece, né? Então nós sabemos que nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. E o nosso pensamento, quando direcionado, ele viaja nesse fluido, chegando até, né, o objetivo daqueles espíritos mais evoluídos que vão nos auxiliar a passar por uma provação. Então aqui, né, o que nós falamos, nunca, nem a prece, nem a mediunidade, elas não são mercadorias, elas não podem ser trocadas, né, como se fosse um escambo, não, né? Por quê? Porque nós sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita justiça, Ele faz reinar o sol sobre justos e injustos. E também a chuva vem sobre justos e injustos. E da mesma maneira como tudo isso, né, como Ele distribui isso tudo igualmente, então por que que Ele daria permissão a um ser que seria mais privilegiado para só ele fazer a prece, só a prece dele que é agradável a Deus? Não, né? Nós sabemos que a prece mais agradável a Deus é daquele ser que é mais evoluído moralmente, que já se despojou de muitos problemas que nós ainda temos. Então, à medida em que nós formos evoluindo moralmente, as nossas preces vão ser mais atendidas, né? Aí, retornando ao item da nossa aula, também Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele relembra
a passagem muito significativa da expulsão dos vendilhões do templo, né? Conta lá no Evangelho que Jesus chegou lá no templo, em Jerusalém, e ele se deparou com aqueles vendedores. E Jesus se indignou. Ele falou que não se poderia fazer de mercadoria as coisas santas, as coisas de Deus, porque ele disse, aqui é a casa do meu Pai. Ali ele já se afirmou, né, como o Filho de Deus. Então ele disse, aqui não se pode fazer comércio das coisas de Deus. Nós sabemos que era um hábito, né, lá no antigo templo, de fazer esse intercâmbio, essa mercadoria. Por quê? Porque eles vendiam animais, eles vendiam objetos para renderem o culto a Deus, porque eles ainda tinham esse hábito. Então, Jesus, como sempre, veio ali ensinar aqueles que estavam fazendo uso da mercadoria para fazer um culto a Deus, ele vem ensinar que o culto ele não deve ser material, né? Ele deve ser do coração. Esse que foi o grande ensinamento que Jesus nos mostra, né, com essa passagem. E aí Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele fala justamente sobre os médiuns que fazem uso da sua faculdade em troca de dinheiro. Então ele classificou esses médiuns que exercem a sua mediunidade em troca de moeda como médiuns mercenários. Nós vamos ver isso lá no item 196 do Livro dos Médiuns. E também ele classificou esses médiuns como interesseiros. Então, lá no Livro dos Médiuns, nesse capítulo 27 da segunda parte, em que Kardec fala sobre o charlatanismo e a prestidigitação, então ele coloca as características dos médiuns interesseiros. Então ele diz que os médiuns interesseiros são aqueles que fazem uso da sua mediunidade, como nós já falamos, em troca de uma moeda, né? E também aqueles que, mesmo sem querer moeda, eles querem alguma vantagem, né? Característica comum, sempre a vantagem pessoal e o egoísmo que os leva a isso. E Kardec ele faz uma reflexão muito importante, porque ele diz assim, será que um bom espírito ele vai auxiliar esse médium que está cobrando pela sua mediunidade? Quando os bons espíritos, eles só são atraídos também por uma moral elevada, por um desinteresse, né? Quando nós sabemos que eles eles desprezam, né, toda e qualquer vantagem material, então ele nos leva a pensarmos realmente, né, e fazermos uso do bom senso, como ele bem coloca. Porque um bom espírito, ele não vai se aliar a um médium desse tipo, né, mesmo quando nós não cobramos, mas queremos alguma vantagem pessoal. Nós sabemos que, tanto a época de Kardec, quanto ainda hoje, nós encontramos muitas pessoas que fazem, né, esse uso da mediunidade em troca de uma vantagem pessoal. E muitas vezes há pessoas que são inocentes, né, que procuram esse tipo de médium achando que eles têm uma mediunidade muito potente, né? Eles acham que a mediunidade é potente, é uma mediunidade grandiosa,
E só eles é que vão poder fazer esse uso dessa mediunidade. Lembramos ainda, Kardec coloca também um artigo lá da Revista Espírita que nós vamos falar, né, daqui a pouco. Ele diz, né, se a mediunidade é uma faculdade que nós encontramos até na nossa família, então por que nós vamos pagar uma outra pessoa? Né? Não existe porquê, não existe intuito. O bom senso repele essa procura. E Kardec, ele fala também desses espíritas que muitas vezes eles acabam procurando esse tipo de médium, como nós já falamos, porque eles são muito crentes, eles acreditam em tudo, né, que vem do plano espiritual e não fazem esse discernimento. Então, todas as vezes em que nós sabemos que a mediunidade ela é gratuita, ela é ofertada por Deus, né, como uma bênção, como uma missão, para que nós possamos passar pela nossa jornada na Terra, cumprirmos os nossos deveres, né? Então, todas as vezes que ela é colocada em exercício dessa maneira, principalmente nós estamos deturpando o objetivo central da doutrina espírita. Bem, podemos pensar, mas não, é só na doutrina espírita que nós temos médiuns? Não, né? Nós sabemos que não, em todas as religiões nós encontramos, mas nós estamos alertando principalmente aqueles que já queiram fazer uso da doutrina espírita de uma maneira séria, com o seu verdadeiro intuito, o seu verdadeiro objetivo, né? Então, por que a mediunidade deve ser sempre gratuita? Por tudo isso que nós já expomos, né? E os ensinamentos dos espíritos servem para a nossa instrução, antes de tudo. Não podemos vender aquilo que não nos pertence. A mediunidade é uma coisa muito fugidia, muito instável, também como Kardec nos alerta. Então é só um passo em falso que às vezes nós damos, quando nós escorregamos da nossa moral, quando nós escorregamos do nosso intuito, que deve ser elevado, a nossa mediunidade ela pode ser suspensa, né? Aí não vai do nosso, daquilo que nós queríamos, né? As palavras dos espíritos não se originam das ideias do médium, nem nas suas pesquisas, nem qualquer outra espécie de trabalho pessoal, aquilo que nós já falamos, né? E Kardec, vamos relembrar também o ensino que ele tem lá, na Revista Espírita, em vários pontos ele nos alerta sobre isso, né? Mas ele fala desse perigo, de se desvirtuar o verdadeiro objetivo do espiritismo, que é a mediunidade gratuita, né? Entre uma delas. Então ele conta, lá em março de 1863, ele fala da sua viagem espírita que aconteceu em 1862, há até um livro publicado a respeito disso, é a Viagem Espírita em 1862. Então ele conta que visitando algumas cidades, ele se deparou com o uso indevido da mediunidade. Então ele chamou de falsos irmãos, porque ele disse que aí, em algumas cidades, ele recebeu 3 beijos de Judas, né? Então de pessoas que estavam com interesse de só prejudicá-lo, né? De pegar algum ponto fraco dele. E os amigos ineptos são justamente o quê? Né? Aqueles que são, né, que entram de inocentes na história, né? Porque são muito crentes, porque não usam o bom senso nem a razão. Então ele diz, espíritos complacentes que aí encontram intérpretes não menos complacentes, predizem o futuro. Leem a boinadicha, né? Kardec usa esse termo várias vezes, que são os ledores de sorte. Descobrem tesouros ocultos e tios na América. E, caso necessário, indicam o curso da bolsa e os números premiados na loteria, né? Mediunidade séria? De maneira nenhuma, né? A mediunidade séria como que ela é? É o exercício da humildade, do devotamento e da abnegação, com total desinteresse moral e material. Compromisso, acima de tudo, compromisso com a espiritualidade superior, né? Que nos enriquecerão
com valores morais, quando nós exercemos com o quê? Com desinteresse de qualquer espécie. E também nós vamos nos afastar do fracasso da missão, como nós já falamos, nós podemos ter a nossa mediunidade suspensa, e aí a nossa missão é interrompida, né? Aqui a profissão, não é profissão, né? Mediunidade não é profissão, é tarefa, é missão. E aqui, né, o que Kardec ainda coloca, mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, é que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. E para nós finalizarmos, né, nós temos uma frase de Emmanuel: ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. E relembrando ainda o grande ensinamento do Mestre: aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Então, para a nossa fixação do aprendizado, nós temos 3 perguntas, né? A primeira, explique a frase de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. A segunda, por que não devemos comercializar a mediunidade? A terceira, na sua opinião, o que é um bom médium? Aqui a nossa bibliografia, né? A Bíblia de Jerusalém, o livro, o curso que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e Seara dos Médiuns, né? Então, que nós possamos ser esses seres que servem, para que nós possamos, na realidade, exercer a nossa mediunidade como o grande servidor que nós devemos ser, dos nossos semelhantes, porque só assim é que nós vamos conseguir evoluir. Muita paz a todos, que todos possam pensar um pouquinho sobre essa nossa aula e retirar o melhor. São os nossos melhores votos.